Estamos a gravar. Deixa eu parar. Em 4, 3, 2, 1. Boa tarde, Luís. Muito obrigado por teres acedido ao nosso convite da Espiral e meu, participares neste projeto O Rosto e a Obra. Luís Resina, tarólogo, astrólogo, investigador na área do simbólico e do esoterismo, com particular ênfase sobre Portugal, um estudioso também de Fernando Pessoa e da sua importância no pensamento contemporâneo e na sua ligação às origens e às histórias míticas que vivemos aqui neste país que nos acolhe. Ora, Luís, antes de... Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É um prazer, E é uma celebração também a um passado comum que temos desde muito cedo. E não sei se queres começar por aí, por esse passado e por esse momento em que nos encontramos, ainda no Padre António Vieira, no Liceu. Longas datas, sim. Daqueles primeiros tempos despertos para a realidade política e depois logo a seguir para... Pós-25 de Abril, Exatamente. As transformações de pós-25 de Abril, não é? Que foram também transformações profundas na nossa vida, na altura, enquanto adolescentes. Claro. Pronto, eu tive a minha primeira experiência, antes do 25 de Abril, uma experiência política de intervenção, não é? Aliás, o Padre António Vieira tinha um grupo de estudantes que depois deu origem a alguns partidos políticos e a algumas figuras da nossa praça. E depois, logo a seguir ao 25 de Abril, mas em 75, eu senti que a minha praia não era a política, não era decididamente essa área, e dá-se aí uma transformação, ou um chamado salto qualitativo, de busca de mim próprio, do meu percurso. Lembro, na altura, foi muito importante para mim as leituras do Krishnamurti, por isso a passagem de uma consciência social que estava mais assente no lado da política para uma consciência mais individual, mas não deixando por isso ser coletiva, tal como diz o Fernando Pessoa, quanto mais individual, mais universal. Então esse mergulho levou a um turning point realmente bastante importante nessa fase, que depois gerou outros movimentos, outras coisas daí para a frente. Foi o Krishnamurti, então, uma leitura importante nessa época? Fundamental. Foi. É claro que depois interessei-me muito também pela história das religiões, pelos movimentos filosóficos, como o budismo, o taoísmo, o hinduísmo, inclusivamente, toda a parte de yoga, sem ser aquele yoga puramente físico, que nós chamamos o Hatha Yoga, mas o Jnana Yoga, o Raja Yoga, até chegar ao esoterismo ocidental, como os estudos sobre a gnose, a alquimia. E dentro desse percurso houve influências, houve encontros com organizações ou com pessoas que te foram despertando para essas áreas que acabaste de citar? Como é que chegaste até elas? Sim. Como é que passaste de uma área mais restrita ou mais existencial, como o Krishnamurti, que questiona tudo, e coloca a ênfase no indivíduo, exatamente, para depois áreas mais específicas de trabalho? Primeiro foi pelos livros. Vieram ter livros comigo, já não sei quem é que os passou ou me emprestaram. Pronto, uns sobre essa área do yoga, não é? Do Yoga Ramcharaka, provavelmente. Yoga Ramcharaka, exatamente, por exemplo. Outros ligados ao ocultismo, livros que falavam de personalidades interessantes ao longo da história, até ter conhecimento do primeiro movimento, o qual eu tive contacto no final de 75, que foi a eubiose, depois também chamada Comunidade Portuguesa de Eubiose, mas nessa altura era a Sociedade Brasileira da Eubiose, estava ligado ao Brasil, exatamente. Isto finais de 75, 76. Ainda anterior à passagem de Deus para Sintra.
Acho que fomos a Rinchoa. Exatamente, na Rinchoa, e só depois é que passou-se para a célebre Casa dos Avós em Sintra. São Pedro de Sintra. Muito bem. Depois também tive contacto, passado uns poucos anos, com a Rosa Cruz. Aliás, com os dois tipos de Rosa Cruz, na altura mais difundidos. Um que era a Oceanside, na Califórnia, e outro a Morgue, também sediada nos Estados Unidos, mas com o qual tive algum tipo de relação com pessoas ligadas a essas ordens. Por isso foi também interessante. E, aliás, a minha relação com a astrologia começa com a Oceanside. Claro, Mark Sendon. Mark Sendon. Cruz. Porque ele já tinha um curso de astrologia por correspondência, que aqui em Portugal não havia praticamente. Aliás, eu lembro, foi em 78 que houve a primeira apresentação pública da astrologia do Centro Rosa Cruciano de Lisboa, ali na Casa do Ribatejo, na Rua do Salitre. Exatamente. E foi aí que... Ainda viu a Suzete e viu o Mateus? Sim, Loustou Mateus e Suzete... já não nos lembramos do outro nome. Do outro nome, exatamente. Era uma dupla mítica. Certo. Isso foi em janeiro de 78, estava eu na Faculdade de Letras em Filosofia, e um dia abro o jornal, que penso que seja a Capital, ou o Diário de Lisboa, já não sei, e aparece um anúncio, cursos de Rosa Cruz, de Filosofia e Astrologia. Um era baseado no conceito de Rosa Cruz do Cosmos. Claro, a obra básica do movimento. E eu, na altura, nessa fase, estava muito interessado em Fernando Pessoa, já tinha visto que ele tinha se interessado por áreas esotéricas, e vi também que ele chegou a criar um heterónimo, que é o Rafael Baldaia, que era o heterónimo da astrologia, que se tinha dedicado a fundo a esse estudo. E eu então disse para mim, bom, se o Fernando Pessoa se dedicou a esta área, é porque isto tem alguma coisa de fundamento. E então fui fazer esse curso. Foi um curso que começou por aí em janeiro até junho, a ensinar, naquela altura não havia computadores, a ensinar como é que se fazia um mapa à mão, não é? E era muito engraçado a correspondência, porque nos veio a ouvir e a ver, né, nesta gravação. Essa época era fantástica, porque era por correspondência, enviavam aquilo por correio, e depois uma pessoa fazia exercícios, estudava, enviava para eles por correio, depois esperava a correção também, não era? Essa foi a segunda fase, sim. Porque a primeira fase ainda houve ali uns mesezinhos que tínhamos aulas presenciais só para aprender a fazer um mapa à mão. Depois de acabar isso, então já não havia mais desenvolvimentos do ponto de vista ativo, não é? Presencial. E então passou a ser por correspondência, exatamente. Então eu apanhei essa segunda fase. Acho que era a Armanda Figueira, a pessoa. Isso já era o segundo e o terceiro nível, porque aquilo tinha 3 níveis de astrologia. Então o segundo e o terceiro eram por correspondência. Eu conheci na altura alguns amigos em comum também, que era o José Carlos Faria e o... claro, saudosa memória. Exatamente, e o José Luís Santos também é astrólogo. José Luís também, sim, bem conhecido. Também são dessa escola, exatamente. E foi nessa fase que começámos... E o Raul depois também? O Raul é posterior já. Nessa fase começámos a estudar e a investigar uma área que na altura era completamente fora, pouco conhecida, não só em Portugal, como até do ponto de vista mundial, porque começámos a estudar as direções primárias. Vocês os 3? Sim. O José Luís, o Faria... E eu, exatamente, fizemos um grupinho de investigação nas direções primárias, que é algo completamente inédito, não se falava... E o que é isso, as direções primárias? É uma técnica muito antiga, dos antigos, em que o Ptolomeu, já no Tetrabíblios, fala desse tipo de direção, mas que caiu em desuso porque, quando foi a divisão dos saberes, a partir do século XVII, em que os astrólogos deixam de ser cosmógrafos, matemáticos, isso já não têm a capacidade de trabalhar com essas fórmulas da astrologia antiga, das direções primárias. Por isso tivemos que esperar até vir os computadores e integrarem essas fórmulas
Mas na altura não havia nenhum programa de astrologia com direções primárias. Por isso nós pegámos nas fórmulas, trabalhávamos com logaritmos e já não sei mais quê, e fazíamos aquilo tudo à mão. Fazíamos trigonometria, pois, trigonometria esférica, exatamente. Era. É engraçadíssima, é muito viva, de pesquisa e de descoberta. Era. Muito interessante, porque foi a primeira vez que eu tive a noção que a astrologia podia ser vista a 3 dimensões. Nós, quando olhamos para um mapa astrológico, estamos a ver um mapa a 2 dimensões e nunca a ver o plano real das coisas. Então ali víamos a coisa como uma esfera, em que os planetas tinham latitude, longitude, ascensão reta, declinação, azimuth, altura. Então, numa esfera a 3 dimensões. Essas primeiras noções, essas primeiras investigações, realmente abriu-nos assim um campo de horizontes. E como é que isso se repercute na análise do mapa astral e na interpretação do mesmo relacionada com o indivíduo? Ainda hoje é uma área de vanguarda. Ainda hoje é muito pouco estudada e só alguns autores americanos e europeus, inclusivamente, se dedicam a essa área. Porquê? Porque os mapas, ainda não temos mapas a 3 dimensões. Eu acho que tem que se desenvolver, em termos de tecnologia, o aspecto holográfico. Sim. Quando projetarmos um mapa do ponto de vista holográfico a 3 dimensões, então aí podemos Mas o que é que isso poderá trazer de novo, de peculiar, de original à abordagem e à interpretação da... Traz-nos uma perspectiva espacial dos planetas que podem estar ligados às direções do espaço, como nos Estados Unidos há algumas correntes que trabalham com astrocartografia, que é a projeção dos planetas no momento de nascimento nas 4 direções do espaço e linhas que atravessam o mundo. Por exemplo, vamos supor que... Isso mexe na interpretação, eu estava a querer focar isso depois... Mexe na interpretação, sim, porque se eu quiser ter um trabalho muito estável, por exemplo, agora para quem emigra, e são tantas pessoas a emigrar, não é? Se eu quiser ter um trabalho muito estável ou grandes oportunidades de desenvolvimento da área profissional, eu posso escolher uma linha de Júpiter para expansão e desenvolvimento, ou Saturno para estabilidade, que atravessa o mundo e eu tenho que ver para onde é que passa aquela linha, em que cidades é que vai passar, e então posso ir procurar uma carreira mais nessas direções relacionadas com as minhas próprias energias. Isso interfere então na geografia, na localização do meu centro de ação neste planeta. Isto chama-se o Feng Shui da astrologia. Que é engraçado. Que pode ser utilizado até nas casas, como no quarto de dormir e ver as direções do espaço, ou pôr no centro da casa, como pode-se colocar também um mapa no centro da cidade e ver as direções ao longo da cidade, como depois pode ser ao longo do mundo. Então eu vim a descobrir, e isto trouxe-me uma grande curiosidade, porque eu nem conhecia muito bem esta técnica. Foi a partir de 87, 88, que eu, na prática, tive realmente a experiência vivencial desta técnica, porque eu estive a primeira vez no Brasil, no final de 87, num Congresso Internacional de Astrologia, e reparei que a minha linha da Lua, ligado ao meridiano do lugar, passava junto ali, perto do Rio de Janeiro. E na altura estava com os trânsitos. Para quem não sabe o que são trânsitos, são os movimentos reais dos planetas ao longo do tempo. Por isso, no ano de 88, eu estava com o aspecto do Urano e Quiron à minha Lua, por isso estava a ser dinamizada a minha Lua, naquele ponto que atravessava o Brasil, e eu fui lá parar pela primeira vez. Sem disso ter grande conhecimento, depois fiquei a saber. Exatamente. E correu muito bem. E correu muito bem, foi uma grande abertura e foi uma sensação de déjà vu, de sentir que muito conhecido. E a Lua, em termos da astrologia, é um planeta que está ligado ao passado, às memórias do passado e a sítios e lugares que nos dizem, que falam com a nossa intimidade, não é? Então eu senti-me em casa, podemos dizer que eu senti-me em casa quando estive no Rio de Janeiro. Engraçado. E agora, muito recentemente, vamos fazer um grande salto no tempo, organizaste, juntamente com outros colegas da Associação
Sim, fiz parte da comissão da organização, liderada pela Isabel Guimarães, que é a Presidente da Associação Portuguesa de Astrologia, ASPAS. Fizeram o primeiro... Fizemos o primeiro simpósio Luso-Brasileiro de Astrologia, aqui em Portugal, em Lisboa, na ESPA, no Centro de Congressos. Foi o fechar do ciclo passado tantos anos. Foste tu ao Brasil, exatamente. A um congresso no Brasil, não é? Sim. Que foram alguns astrólogos portugueses, provavelmente não sei se foste só tu. Não, era eu e a Maria Flávia de Monserrat. Exato. E passaram tantos anos até se poder fazer um movimento contrário, tantos. Foi muito. Mais de 30, não é? Mas realmente é verdade. Nós tivemos lá 2 astrólogos portugueses e agora conseguimos trazer 20 e tal astrólogos brasileiros. E foi um encontro fantástico, quer do ponto de vista cultural, de conhecimento, de amizade, de intercâmbio, e que eles gostaram muito de cá estar. Nós também gostamos muito de conviver com eles e ver que realmente há pessoas que fizeram pesquisa, fizeram trabalho, não é só aquilo que ouvimos dizer, aquelas coisas banais da astrologia que é mais senso popular e comum, não é nada disso. São pessoas com trabalho feito, com pesquisa, com conhecimento sério da astrologia. Mas, Luís, porquê 30 anos de diferença? Porquê este intervalo? Temos que esperar tanto tempo para fazer uma coisa tão simples, ainda estamos unidos pela mesma língua. Porquê tanto tempo? Encontras alguma razão para isso? Estando tu presente nos 2 momentos, não é? Sim, só que eu estive lá em finais de 87, a Maria Flávia esteve lá também 2 vezes, no primeiro e no segundo Congresso Internacional de Astrologia, mas depois tivemos muito tempo sem lá ir. Não, mas porquê tanto tempo de intervalo para uma iniciativa de os trazer até cá, dos vídeos? Porque não havia nenhuma centralização, nenhum organismo, nenhuma organização. Eu tentei, no início da década de 90, acho que foi 90 ou 91, fazer uma Associação Portuguesa de Astrologia. Na altura convidei muitos astrólogos, muitas pessoas, e quase teve-se a realizar esse projeto. Depois há sempre umas contradições, houve uns problemas e a associação acabou por não ir para a frente. E achas que isso é um reflexo também da nossa maneira de ser? Da dificuldade dos portugueses é muito difícil para os portugueses, para o povo português, se unir em volta de objetivos comuns. A não ser que sejam demasiado universais. Tem que ser ou demasiado universais, ou haver qualquer tipo de problema coletivo para as pessoas agora estamos a atravessar achas que este momento de crise de valores, de crise também da economia, da base de sustento, pode promover uma união diferente das pessoas para arranjar novas... Se as coisas agravarem mais, eu acho que sim, tal como aconteceu. Agora, eu lembro-me que o último movimento solidário português foi a questão de Timor, Laraçai, naquela altura. Foi fantástica. Sim, moveu muita gente porque realmente havia um problema concreto, difícil, e então os portugueses, como têm aquela característica de peixe, são muito solidários com o sofrimento. Por isso, se houver sofrimento aqui, eu acho que as pessoas aí vão se unir. Nós fado. Nós cantamos o sofrimento, os amores perdidos, os encontros desencontrados. O fado tem um bocadinho de tudo. Tem um bocadinho de sofrimento, nostalgia das origens, tem saudades do futuro. Deixa Pascoais. Exato. E em ti, no meio de toda esta aventura, que já lá vão uns anos largos, não é? Estamos à volta dos 60 anos, não é? Uhum. Nostalgia de alguma coisa, saudade de algum futuro, saudade de algum passado. Se tiver, é mais saudades do futuro, como se diz. É um pouco na linha de Pascoais e Fernando Pessoa, que querem ver realizado um outro Portugal. Um Portugal com o qual sonharam e em que o Pessoa diz que, Senhor, falta-se cumprir Portugal, esse lado da mensagem que eu acho que ainda não foi muito bem compreendido do ponto de vista global, não é? Há alguns autores que trabalharam muito bem na mensagem, mas há ali
há ali um aspecto que fala de algo que falta finalizar na missão e no destino português. É como se já tivéssemos feito mais de metade do percurso, sim, a fase expansionista, nos descobrimentos portugueses, que equivale ao lado oceano e marítimo, à água dos peixes, mas os peixes têm um lado expansivo e outro contrativo, e outro de interiorização, e outro de unificação e de síntese. E essa síntese daquilo que foi a história de Portugal ainda falta ser realizada. No Brasil. Não, que é um encontro de inúmeras raças, como tu sabes. Sim. Ou seja, a pergunta é mais assim, isso não nos saiu já nas mãos? Eu penso que não, porque a questão, a pergunta é pertinente, é muito interessante, e o que eu sinto é que como estamos mesmo nos últimos grauzinhos da passagem da Era de Peixe para a Era de Aquário, em que estamos a receber uma influência dupla, peixe e aquário, Portugal como signo de peixe, Sol em peixe, precisa de fazer a síntese da Era de Peixe. E o Brasil é a criança nascente, porque o Brasil tem ascendente aquário, é aí que se vai implantar realmente aquilo que os portugueses sonharam como Quinto Império, ou Império do Espírito Santo, aquilo que for, será aí que irá ter desenvolvimento. Mas esta passagem de testemunho, aliás, eu falei nisso na minha conferência, porque eu dei uma conferência sobre a astrologia e os descobrimentos portugueses. E os brasileiros estiveram muito receptivos a esta ideia, que é exatamente a semente que Portugal tem que passar para dar continuidade ao trabalho que o Brasil tem que efetuar nos próximos tempos, que não sabemos se serão décadas, se serão séculos ou mil. Sim, pois. Sim, porque estamos no dialbar da Era de Aquário, e é uma era com 2160 anos, e há muita controvérsia em relação ao início da era. Para mim, as coisas funcionam mais não através de um ponto, ou de um marco, o Sol, mas como uma orbe de influência, e como uma orbe de influência eu poderia dizer que essa orbe de influência começou no século XVIII, com a descoberta do urânio, da eletricidade, com a independência dos Estados Unidos da América e com a Revolução Francesa, que são aspectos absolutamente já de uma era aquariana. Depois acentuaram-se mais na década de 60, nomeadamente nos Estados Unidos e na União Soviética também. E como é que situas a Revolução Bolchevique e a emergência dos partidos comunistas e a desilusão subsequente? Isso faz parte da queda das monarquias, que começa no século XVIII, com a descoberta do Urano. O Urano é o planeta que rege o Aquário. O Aquário é o signo que se opõe a Leão, símbolo da monarquia. Por isso, a partir da descoberta do Urano, começaram os grandes movimentos, com a maçonaria, inclusivamente, começaram os grandes movimentos de transformação, uma viragem mais política, mais virada para a democracia, mais virada para a descoberta do indivíduo, que a agitação das classes sociais, que levou às diversas revoluções na Europa, até chegar à Rússia em 1917. E depois é engraçado que o André Barbeau, agora situamos também noutro patamar que me interessa muito em termos de investigação, que é a história ao ritmo do cosmos, e lembro-me que um dos primeiros astrólogos a fazer um estudo de astrologia mundial, o André Barbeau, que prognóstico experimental em astrologia, em que fazia os ciclos dos Estados Unidos e da União Soviética, e houve previsões que ele fez, muito acertadas, que ele já dizia que o ciclo da União Soviética iria virar ali por volta de 89, quando se ia dar uma conjunção Saturno-Neptuno, que estava no início da Revolução Russa, de 1917, estava no início da chegada ao poder do Stalin, esteve presente também na morte do Stalin e ia abrir exatamente outro ciclo, que foi o desmembramento da União Soviética em 89, a queda do Muro de Berlim, tudo isso. Saturno-Urano, mais ligado aos ciclos da história americana. E por aí podíamos
começar a desenvolver muita coisa, mas isto tinha a propósito de algo que eu, entretanto, perdi. Estamos a falar da era de Aquários e dos vários movimentos. Exatamente. De quebra de valores e de valores antigos e de novos valores. Então, Aquários tem a ver, é um signo coletivo ligado à mente universal, por isso é o acesso de cada ser a essa mente universal, por isso podemos dizer que também já tem um pouco essa descoberta do homem universal. E esta globalização dos meios de comunicação também corresponde a uma manifestação na matéria desse acesso à totalidade. É como se fosse mais um símbolo desvendado, mais um símbolo manifestado, encarnado. Acesso à mente universal. Portanto, a mente universal é a internet. Exatamente. Tudo isso faz parte da internet, redes sociais, globalização. Só que aqui há um risco, porque cada era tem dois signos essenciais. Quer dizer, o ascendente da era é Aquário, o descendente é Leão. E toda a era tem que integrar o seu signo oposto. E se nós vivermos o Aquário apenas na globalização e na uniformização, há um perigo, que é a perca do indivíduo. O indivíduo é simbolizado no signo do Leão, não é? Então, o conhecimento do indivíduo, a sua autorrealização, o processo de individuação, que já falava o Jung, tem que ser trabalhado ao nível do Leão para não haver esse desequilíbrio de ficarmos todos numa mesma massa, não é? Nesse aspecto é fundamental. Agora, cada era tem os seus riscos e as suas problemáticas e o seu desenvolvimento. Estamos a sair de uma era de peixe em que nós procuramos o Deus externo, o Deus transcendente. É claro que a religião também levou a muita projeção e desencadeou até guerras, por assim dizer, e agora estamos numa era de Aquário que tem muito menos a ver com religião, tem mais a ver com espiritualidade e tem muito mais a ver com a capacidade mental dos indivíduos se relacionarem uns com os outros, de comunicarem em qualquer lugar, pronto, com essa expansão de ideias, com um conhecimento mais acessível a todos e com novas formas de ensino, porque o progresso e o desenvolvimento vão ser tão acelerados que mantermos estruturas do antigamente era de peixe, neste momento já estão completamente caducas, do ponto de vista pedagógico, ensino, economia. Há muitas áreas da sociedade que precisam ser completamente remodeladas pela nova visão. Foi como naquela altura do Copérnico, em que nós saímos de uma Idade Média mais conservadora, mais fechada sobre si mesmo, com um sistema ainda aristotélico, ptolomaico. Entretanto, dá-se uma nova visão do cosmos e hoje em dia estamos exatamente em paralelismo com uma fase dessas em que temos que ver tudo sob outros olhos, com olhos diferentes. Tens que ainda falar de uma noção de ciclos astrológicos, ciclos temporais, que exato. do tempo, com ameaças e oportunidades, ou com desafios e riscos, e na tua vida, na análise dos teus ciclos de vida. Pois, eles operam em cada um de nós. Como é que tens cuidado? Claro, qual opera consigo próprio, que remédio. Ninguém pode viver a vida do outro. Certo. Quais consideras serem as tuas ameaças na tua encarnação, na tua forma de ser? Procurar ter Qual é o risco que tu corres? Ou que correste, ou que ainda está presente? O risco é inerente à própria vida humana. Sim, mas qual o teu? Qual o meu risco? Ser um pouco marginal, ser um pouco, desde quando eu comecei, as pessoas pensavam, mas consegue-se viver disso? Pois, não, eu sempre disse, olha, viver é às vezes um bocado difícil, sobrevive-se. Depois os tempos mudam e a observação do coletivo e das pessoas também muda. Hoje em dia acham que a astrologia é uma forma de ganhar dinheiro. Para mim nunca foi.
nem nunca será, porque senão até fazia outro tipo de astrologia. Eu estou mais vocacionado por uma astrologia de ensino, fundamentalmente, dou consultas... E de investigação. E de investigação, mas a minha área realmente de maior gozo é... É o ensino. Ainda agora, continuará a ser, não está continuará a ser. Agora é que passarias para a investigação mais... Ensino e investigação, as duas coisas para mim estão ligadas, porque eu gosto também de passar aquilo que vou conhecendo. Pronto, a consulta já é uma coisa que me diz menos, sim, muito menos. E esse é um desafio, porque antigamente não, se fosse há uns séculos atrás, até ao século XVII, os astrólogos tinham grandes privilégios. Tinham sempre uns mecenas, a corte abrigava os astrólogos. Hoje em dia temos a história, os historiadores nem querem pegar nisso porque ficam com vergonha, porque eles também não sabem que astrologia que era feita na altura. Mas podemos dizer, a seguir a Dom Dinis para cá, até Dom Sebastião, os astrólogos que viviam na corte portuguesa viviam muito bem, eram pagos para estudarem, para investigarem e sempre estiveram ao lado dos grandes senhores. E estiveram ligados aos descobrimentos? E estiveram ligados aos descobrimentos. É uma pergunta. Sim, perfeitamente. Aliás, o Abrão Zacuto, que faz umas tábuas, não foram as primeiras tábuas, já havia as tábuas de Madrid, já havia as tábuas afonsinas, que o Afonso X, o sábio, era avô de Dom Dinis, por isso já tinham entrado aqui efemérides no reino, elas eram conhecidas, mas particularmente as tábuas do Abrão Zacuto. O Abrão Zacuto teve que sair de Salamanca por causa da Inquisição em Espanha. Foi aqui, veio para a corte de Dom João II, em que estava cá o Zé Vizinho, aliás, a maior parte deles eram judeus ou árabes, não é? O Zé Vizinho deu a mão ao Abrão Zacuto. Abrão Zacuto faz das tábuas mais célebres do século, na altura. A seguir foi a de Régio Montanos, que é posterior. E essas tábuas do Abrão Zacuto têm já a altura do Sol, foram feitas para a astrologia, mas serviram para os navegadores utilizarem aquelas tábuas para fazerem correções em relação à latitude do lugar, latitude e longitude do lugar. Por isso, elas foram um instrumento prático para a navegação. Já na altura, aquilo que me estás a dizer não corresponderia muito do nosso destino, da nossa missão de acolhimento de culturas e saberes provenientes diferentes, árabes, judeus, aqui, fugidos de outros sítios. Exatamente, isso foi o melhor que Portugal teve. E não será o melhor que Portugal tem? É, esse lado cosmopolita que Portugal tinha de reunir árabes, judeus, as três grandes religiões da altura, do ponto de vista ocidental, e que conviviam todos bem aqui na corte, era ótimo. Aliás, a decadência de Portugal começa começa logo em Dom Manuel I, porque foi ele que pediu, por causa da influência da rainha católica, que eu agora não me lembro do nome dela, que pediu ao Papa para a entrada da Inquisição. Isso só veio acontecer com Dom João III, e é claro que isso foi o princípio do fim. Sabemos que Portugal, no momento em que tinha o seu maior império, que estava no auge, na culminação, 1500 e tal, de tudo, é quando começa a cair do alto, chamemos-lhe assim, e depois começa a perder as possessões no Oriente e depois vira-se para o Brasil posteriormente, não é? Mas o Camões, Luís Vaz de Camões já é a voz da consciência desse turning point e dessa decadência de Portugal, em que vamos perder muito mais liberdade e muito mais trocas culturais a partir do momento em que permitimos que a Inquisição entre neste país e tenha... Aliás, um dos primeiros aspectos que eles foram foi logo para tomar o Convento de Cristo, tomar conta daquilo, que era a grande sede espiritual de Portugal. Por isso houve muita coisa que a partir daí foi cortada. Okay.
Isso é outra história. Isso não podemos estabelecer um paralelismo com a Inquisição da Troika, em Portugal, com a intervenção de uma comunidade europeia que nos diz o que é que temos que fazer, que acolhemos por necessidade, por imposição externa? Pois, é claro que podemos fazer algumas analogias, sim. Mas aí porque Portugal também baixou os braços e rendeu-se como nação com identidade própria após Alcácer Quibir. Podemos dizer que com a queda da segunda dinastia de Avis, Portugal nunca mais voltou a ser o que era. Ficámos dependentes de todo o tipo de estrangeirismos, entramos numa corrente em que valorizámos muito mais aquilo que vinha de fora e o próprio Fernando Pessoa diria que só depois era como se tivéssemos que perder todas as nossas possessões externas para poder voltar ao núcleo interno. Isso leva-nos a uma noção de destino. Exatamente. Por mais que a gente esperneie e se mexa, há coisas que não podemos evitar e que têm que se cumprir no nosso fado para que de novo possamos ressurgir. O signo de Peixe tem outro aspecto, que é o aspecto de ilha. Depois de perder todas as colónias, Portugal remeteu-se à questão realmente do continente, dessa ilha, que tem que repensar-se a si mesmo e a sua posição estratégica no mundo. Isso, por um lado, isto acontece depois do 25 de Abril e em 85 assinamos a entrada na Comunidade Europeia, nos Jerónimos. Ora, nos Jerónimos. Exatamente, um símbolo fortíssimo. A nossa expansão. Se por um lado Portugal tem que partir do centro de si mesma agora para fora, novamente, mas para isso tem que encontrar os seus valores intrínsecos e eu penso que isso ainda não aconteceu. E já houve tentativas variadas de criação de partidos. Estou-me a lembrar agora de mais uma analogia, não é? Temos um Papa Francisco, sim. Temos um movimento, temos o PAN. Sim. Estou a chamar aqui, do Paulo Borges, estou a chamar só aqui à ação. Paulo Borges escreveu um livro sobre uma mensagem muito interessante. Aos valores franciscanos, da ligação também ao mundo animal, do respeito pela vida, que não só a nossa, que não só a humana. Exato. Para onde é que a gente pode ir? Mas o plano desapareceu, ou não se ouve? Eu diria que a política neste momento está a ter um desgaste e uma imagem um pouco semelhante àquilo que aconteceu à astrologia após o século XVII. Ou seja, a astrologia ficou tão divulgada, tão maltratada pelos mídias para a frente que também degenerou-se a imagem dela. E a política está a seguir exatamente os mesmos passos. É claro que ambos têm culpas no cartório, como se diz. Porque se formos às raízes gregas, a política até é uma missão nobre, assim como há um lado da astrologia também que está conectado com o cosmos e não com o servilismo ao lado mercantilista. Aliás, só dizer este pormenorzinho engraçado, há um pequeno programa de 1 minuto ou 2 na Antena 1, que é a origem de nomes ou de lugares comuns. E um deus era a origem, deu no outro dia, eu ouvi a origem da palavra candidato. E candidato vinha do grego, quando os gregos se apresentavam para um cargo público, vestidos de branco, em candura. Exatamente, tinham que ser puros. Olha, que grandes voltas que a palavra levou até aos dias de hoje. Exatamente. Quem é que se apresenta imaculado? Ou pelo menos disposto à mostra, disposto a expor-se ao serviço. Porque quer na política, quer nos cargos religiosos, a palavra-chave é o serviço. Deviam estar ao serviço do povo, do coletivo. Deviam estar ao serviço do coletivo e não para interesses próprios ou para lobbies, que é tudo o que hoje em dia sabemos
que no final desta Kali Yuga parece que está tudo virado ao contrário, não é? Então, nesta passagem para a Era de Aquários é necessário uma transmutação muito grande de valores que passam também pela política, não é? E daí que, se calhar, temos que retornar às fontes, e neste caso as fontes ocidentais são a Grécia, onde a democracia nasceu foi na Grécia, mas era a participação de livres indivíduos na polis, na cidade, por isso... São intervenções locais, é o exercício do poder local, é o exercício Sim, da cidadania. o exercício do poder local. Eles reuniam-se na ágora, na praça, não é? Onde cada um expunha os seus argumentos em relação à opinião de cada um na política. Havia uma intervenção do cidadão, tinha um determinado valor. E eu penso que poderemos, o futuro se calhar é voltar a grupos fortes de cidadania com maior intervenção e não deixar que seja meia dúzia de pessoas... Seja que o poder saia do... o poder não esteja no povo. Exato. Mas numa elite que é uma elite económica e não uma elite de sabedoria. Sim, e o Platão, já que falava muito isso na República, exatamente, que era necessário uma elite cultural, pelo menos para ajudar o Estado no seu desenvolvimento. Por isso, temos uma elite em que a parte económica, neste caso a economia, assente num capitalismo selvagem, é o que comanda tudo. É claro que estamos a seguir um destino marcado pelo lado mais caótico da Era de Peixe. Estamos a afunilar-nos para uma crise que não sabemos o que é que irá acontecer. E tu já, à semelhança de outros companheiros de ruta, tentaste fundar, dinamizar movimentos de cidadania, estou a lembrar do movimento Despertar Portugal, exato, com sim. participação do João Mota. Certo. Tem sido uma trabalheira, às vezes parece que... parece um desperdício. É tão difícil, é tão difícil. Pois a tendência ultimamente é haver uma multiplicação. Isto também tem a ver com os tempos. O Arana em Carneiro dá muito individualismo e tem a ver com uma multiplicação de grupos e pessoas. Todos estão a fazer o seu trabalho, mas é como se as pontes ainda não estivessem unidas, não é? Parece que tem que nascer um novo Portugal dentro deste Portugal para que consiga unir as partes dispersas deste pequeno império, desta pequena ilha que está fragmentada em outras pequenas ilhas. Sim, o meu sonho é que isso possa vir a acontecer em 2017, que é um ano simbólico, extremamente, é o ano mais importante a seguir ao 25 de Abril para mim. Porque se pode dar uma revolução ideológica muito grande, com consequências a níveis sociais. Estás a falar em Portugal? Em Portugal especificamente, sim. Tem a ver com os ciclos de Portugal, que eu também estudei alguns deles e que bate com intensidade. Essa revolução ideológica assentará em que paradigmas? Pois tem que ser alguma coisa de novo. Tal como o 25 de Abril foi uma revolução das Forças Armadas em relação a um sistema ditatorial ou de conservadorismo, agora terá que ser outros. Eu não estou a ver as Forças Armadas, por isso tem que ser outra coisa completamente diferente. Pode ser o povo, pode ser uma consciência de uma elite cultural que dê uma nova tónica ao país. Pode ser muita coisa, não quero estar... Ou seja, estes vários movimentos que têm vindo a acontecer, estas várias tentativas, com certeza de alguma gente bem intencionada. Sim, claro. Serão como os prenúncios de uma coisa mais ampla que os possa depois unir. Sim, possa unir a todos? Eu não estou a sentir que o PSD nem o PS tenham algo para oferecer de novo, porque o discurso está muito baseado no antigo. Também não é? Exato, sim. Os partidos pequeninos também estou só a falar dos mais representativos. Os outros também não me parecem, porque nunca tiveram um discurso
um discurso holístico, um discurso de integração, não é? Ou um discurso mais virado para o neo-humanismo. O único seria o PAN, mas o PAN também tem os seus problemas. E achas que a Grécia, com esta nova direção, com este novo partido, ou com este novo movimento e com esta nova postura perante a Europa, não pronuncia um ressurgimento de novos valores? E estamos a falar da Grécia. Exato. Sim. É muito importante, porque a Grécia e Portugal são antípodas e complementares. A Grécia foi o início da Europa e Portugal é o fecho da Europa. Segundo Pessoa, será a cabeça da Europa aqui na Península Ibérica, não é? E a filosofia grega, a política europeia, a filosofia ocidental e a política europeia nasceram na Grécia. É muito importante isto. A Grécia está a dar sinais de contestação muito forte. Podemos dizer que, em termos da astrologia mundial, o Urano em Carneiro está a confluir mais na Grécia, porque são eles que estão a pôr em causa o sistema. São eles que querem apresentar novas soluções e estão a fazer o seu papel, que é muito importante neste momento, e pode ser um despertador para os outros países. Nesse sentido de despertador, tem um papel muito importante. O que é que isso vai trazer? Vamos ver. Não vai ser fácil, porque a Europa, neste momento estamos em 2015, a Europa está bastante conturbada, a Europa, não só a Europa, mas o resto do mundo vai ter que encontrar um novo sistema social, porque estamos a aproximar de um período extremamente importante, que é 2020, 2021, onde vai haver uma confluência de 3 planetas, um pouco semelhante àquilo que aconteceu em 92, 93, em que também se partiu para uma nova ordem mundial. Por isso vai-se dar uma nova ordem mundial também ali em 2020, 2021, e agora está-se a jogar muita coisa para ver o que é que se pode transformar ou não, e ainda está... O Urano em Carneiro também é muito criativo, por isso neste momento ainda tudo é possível em termos de transformações e criações. Quando chegamos aos signos de terra, que é Urano em Touro, Júpiter, Saturno em Capricórnio, Plutão em Capricórnio, vamos ter um sistema muito mais rígido, ou muito mais de regras. Uma oportunidade para abalar as estruturas, para que depois a estrutura encerra um princípio espiritual gerador de novas formas de governar este mundo. Grécia e Portugal. Estamos a chegar ao fim do nosso tempo, já lá vão 50 minutos de entrevista, e foi muito gratificante ver ao longo desta entrevista que o teu rosto se prende muito, está muito ligado a um rosto coletivo. Mais do que um rosto individual. A passagem, como tu disseste, de uma astrologia, no teu caso particular, sem desprimor de outras abordagens, passar de uma astrologia individual de consulta para uma astrologia de ensino, para uma astrologia de investigação, corresponde também a um rosto coletivo. Parabéns, sejam continuar de um bom percurso, de uma fusão no todo, sem perca da individualidade. Muito obrigado.